Infelizmente, é muito comum a ideia de que a conservação do meio ambiente é um objetivo diferente e até mesmo opositor do desenvolvimento econômico, da saúde e de outros fatores. Inclusive, isso é muitas vezes vocacionado pelo atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Então, nesse vídeo eu vou apresentar um resumo. Eu pretendo fazer vídeos mais aprofundados sobre cada um dos pontos que eu vou apresentar aqui, mostrando que, pelo contrário, que a conservação do meio ambiente não é um ponto ideológico ou coisa parecida, mas sim uma condição necessária, dependente e interdependente de outros pontos, como o próprio desenvolvimento econômico, como a saúde social e assim por diante. Ou seja, só é possível conquistar objetivos plenos nessas áreas, também conservando o meio ambiente, e vice-versa. Então, é muito importante, se você discorda, se você acha que conservação do meio ambiente é um papo de maluco que adora abraçar árvore, talvez depois desse vídeo você mude de ideia. Se você já sabe que não é isso, é bom que você assista e compartilhe com os amigos que pensam o contrário. Então, se você se interessou por isso, eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal de ensino de biologia e outras ciências, além de análises políticas. Então, se você é novo, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta a nossa página no Facebook que está nos comentários. Compartilhe com os amigos, dê o seu curtir e vem comigo. Bem, o Ricardo Salles disse mais uma vez, somente durante as eleições, de que ele não via sentido em se preocupar com mudanças climáticas, sendo que metade da população não tem saneamento básico. E, entretanto, recentemente, numa entrevista logo após a sua reunião lá no Senado, ele falou uma coisa interessante, de que o controle de lixões, do próprio saneamento básico, é também uma medida ambiental. E ele está certo nesse aspecto. O que mostra justamente como já é um sinal de como a fala dele estava errada, porque justamente não existe conservação ambiental se as pessoas jogam esgotos nas ruas, nas florestas, nos rios. Então, ter saneamento básico, controle de lixões, é também uma medida ambiental, assim como uma medida social, econômica, assim por diante. Ok? Mas existem ligações muito mais fortes, muito mais diretas, que é por onde eu quero começar esse vídeo. Por exemplo, pesquisas feitas na Amazônia mostraram que regiões onde havia áreas de preservação maiores e mais estáveis eram regiões onde tinha menor incidência de várias doenças, principalmente doenças causadas por vetores animais, como dengue, malária, coisas assim, que são causadas, que tem como vetor mosquitos. A lógica por detrás disso é bem óbvia. Se eu tenho uma área de preservação, ali vai se formar, vai sobreviver vários animais, inclusive, especialmente, os predadores desses vetores. No caso, pássaros, peixes, etc., que podem comer esses mosquitos. Então, a população desses vetores vai estar controlada. E outros estudos mostram que isso serve para vários tipos de pragas, inclusive, por exemplo, ratos. Regiões com áreas de preservação maiores também têm um controle de ratos pelo mesmo princípio. Então, áreas de preservação são uma forma muito importante, muito potente de controle de certas doenças, principalmente doenças facilmente transmissíveis. Outro fator, e aí uma coisa até um pouco mais popular, é a ideia então, de que uma cidade verde ela tem uma qualidade de ar muito melhor. Então, claro que isso não pode ser exagerado, tipo, vou plantar um monte de árvore e pronto, a cidade vai ter asma, não vai ter bronquite, não vai ter pneumonia, não é assim. Mas assim, ajuda bastante e também é uma ótima forma, é um ótimo sensor. Muitas plantas elas mudam a cor das suas folhas quando elas estão em contato com certos produtos químicos ou poluição de maneira geral. Então, se eu vejo uma mata morrendo, é um sinal, se ninguém está te matando nem nada, é um sinal então de que tem uma coisa muito errada ali, que deve ser investigada e que isso pode ser mal para nós diretamente.
Então, plantas mais verdes são melhores. Além de que, quer dizer, as cidades mais verdes são melhores, até para a questão, até pela questão da saúde da população. Além disso, né, claro, áreas mais verdes ajudam ao controle de inundações, já que a água vai ter para onde ser absorvida, tanto entrar na terra como ser absorvida pelas plantas, além de um controle melhor de assoreamento, da conservação de rios e coisas assim, que são extremamente importantes, né, para, para várias coisas, né, além da questão da saúde, como também questão econômica, que eu já vou entrar. Então, esse é um dos pontos da questão ambiental. Agora vamos para a questão econômica, que é a mais complexa, a mais polêmica. Esse é um ponto que, na verdade, não existe mais tanta dissensão de quem realmente tem conhecimento na área. Ok? Todos os grandes ambientalistas sabem que precisa de alto desenvolvimento econômico para uma boa preservação ambiental e vice-versa, né? Um exemplo, uma coisa bem lógica disso é a questão, por exemplo, de que quando você coloca mais áreas para preservar, você força os agricultores a usarem menos terras. Isso foi uma coisa muito criticada pelo Eduardo Bolsonaro, por exemplo, né? E é um plot até de um projeto dele, de lei, péssimo inclusive, mas que mostra realmente o desconhecimento dele. Quando você não tem áreas de preservação e os agricultores podem usar áreas sem nenhum limite, basicamente, qual que é a tendência de acontecer? Um agricultor vai lá, ele se instala numa região e começa a plantar, sem muito estudo coerente, e aí muito provavelmente ele vai destruir toda aquela região, porque o solo, a produção de um solo com suas características demora milhões de anos, tanto por questões geológicas, climáticas e pela cobertura vegetal. Quando você tira a cobertura vegetal, você desmonta tudo isso e aquele solo vira areia, pedra, coisa assim, um solo extremamente pobre. Então o que aconteceria? Se os agricultores não tivessem um motivo, eles iam ficar indo em região em região e destruindo todas áreas que eram antes muito ricas, não só de biodiversidade, mas falo ricas do ponto de vista econômico. Então a tendência é tornar o Brasil um grande deserto em longo prazo. Então em longo prazo isso seria ruim para a economia. Agora, quando eu coloco áreas de preservação e eu ajudo que os agricultores sejam forçados então a pegarem áreas que sejam melhores realmente para o plantio e cuidarem da sua preservação de solo. E é isso que foi feito. Hoje nós temos muito menos terras usadas para agricultura, uma produção muito maior e muito melhor. Por quê? Porque foram forçados a isso. Senão seria muito mais fácil ficar mudando de lugar e plantando em qualquer lugar. Ok? Então esse é o ponto. Além de que, é claro, a própria as áreas de conservação ajudam a manter, por exemplo, rios e coisa parecida, que vão ser usadas para a agricultura. Vale lembrar que também é um consenso de questões climáticas de que quando você tem um corpo de água muito grande, você ajuda o clima a não variar tanto. Isso localmente, falando aqui de mudanças climáticas globais, não estou falando nada disso, estou falando de coisas que bem diretas. Então, se um rio ele acaba sendo asseurado, você vai ter uma variação climática muito maior naquela região. Agora, quando você tem um corpo d'água, isso é muito bom, porque torna muito mais previsível isso, e os impactos, por exemplo, na produção são bem menores. Então, a conservação ambiental de áreas, mesmo de grandes comunidades e biomas, são importantes tanto para melhorar a produção agrícola, quanto para conservar rios e outras áreas que são importantes para todo mundo, né? E tem uma grande importância econômica. Tem até aquela questão do próprio mercado. Hoje, produtos verdes, digamos assim, ou seja, aqueles que são ecologicamente corretos, que se preocupam com a preservação e poluição, uma coisa assim, tem um grande valor no mercado. Então, na verdade, né, muitos agricultores, latifundiários, industriais foram contrários a certas falas do Bolsonaro e dos membros do seu governo, justamente porque sabiam que seus produtos perderiam tanto valor lá fora se as pessoas se o mundo realmente entender que houve um retrocesso na questão ambiental no Brasil. Terceiro,
né? A gente pode ir para um outro caso interessante, que é uma coisa que o próprio Bolsonaro dizia, né? Que virou até uma piada. Uma vez o Bolsonaro ele foi acho que para a Austrália, ele comentou que que descobriram acho que uma vacina, uma coisa assim, de um leite de ornitorrinco. Então, se a gente tem a Amazônia, por que a gente não faz as mesmas coisas, etc. O pessoal até brincou, porque do jeito que ele escreveu ali tudo junto, acho que foi no Twitter mesmo, parecia dar a entender que ele estava falando que existia um ornitorrinco na Amazônia. Apesar que, tipo, é bem claro que não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que justamente ele usou um exemplo. Se até um ornitorrinco tem um valor comercial muito grande, por que na Amazônia, que é muito mais rica, não vai ter? E ele está certo. Esse é o problema, né? Ele está realmente certo nisso. De fato, a pesquisa com animais, plantas de maneira geral, sim, é fruto, possibilita encontrar muitas curas de doenças, ok? Inclusive, venenos de cobras já tem vários estudos mostrando que podem ter vários efeitos para curar certas doenças ou reduzir certos sintomas. Então, isso está completamente correto, mas só é possível a gente estudar animais e plantas se eles existirem. Se eu não conservar, não há como eu poder usá-los, porque as pesquisas demoram muito tempo, ok? Para você descobrir, para você conseguir separar, para você, né, fazer todos os testes, não vai fazer nenhum mal, não é efeito colateral, etc. Que não é uma coisa simples, né? Não, leite, tem lá uma proteína no leite de ornitorrinco, eu vou tomar o ornitorrinco, pegar e beber o leite dele. Não é assim que funciona, ok? É uma coisa muito mais séria, muito mais complexa, leva muito tempo, que precisa de muita verba, inclusive. Mas, então, tem um valor aí comercial, porque as pesquisas, o que você pode descobrir literalmente dentro dos animais e plantas, entre outros até mesmo bactérias e tal, que você pode fazer, né, que a biotecnologia faz muito isso. Mas a conservação ela é uma condição sine qua non. Sem conservação não vai existir vida por muito tempo e, portanto, a gente vai perder muita coisa. Okay? E lembrando que para descobrir essas coisas não é uma coisa trivial. Você muitas vezes precisa ficar. É uma questão de sorte. Você está estudando e fala assim, ué, mas essa proteína aqui eu já ouvi falar que faz isso. Então, na prática, precisa estudar todos os animais, precisa fazer todo um estudo taxonômico, ok? E que é uma coisa que no início não dá nenhum retorno financeiro direto, mas que dentro dessas pesquisas que são puramente teóricas, você encontra um diamante, entre aspas. Estou falando aqui no sentido puramente mercadológico, ok? Eu sei que existem outros valores qualitativos, né? Em análise, em taxonomia, etc., mas estou falando aqui com um público mais geral, ok? Meus colegas biólogos não fiquem bravos comigo por falar dessa maneira. Bom, então essa é uma coisa também que é muito ignorada e que é muito importante. Lembrando que quando você faz uma descoberta sobre algum ser vivo e tal, que tem algum uso mercadológico, você não patenteia o animal, ok? Isso não é permitido mais mundialmente. Você pode patentear a fórmula, o mecanismo e tal que você desenvolveu para extrair isso do animal. Entretanto, os países aos quais aquele animal está, né, recebem uma parte dos lucros e isso vai para o Estado. Então é uma forma de receita também. E essa lei, essas leis, elas foram uma conquista do Brasil. Foi o Brasil que encabeçou isso, porque sim, havia, né, o desejo de patentear animais ou coisas assim. Isso foi uma briga por muito tempo. Uma hora eu faço um vídeo sobre isso. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi, como eu falei, um resumo. Eu vou fazer ainda vídeos tratando de cada um desses temas, entre outros. Uma coisa que já é importante falar é que, apesar de todas essas vantagens e tal, a conservação ambiental é um tema muito complexo. Não é simplesmente como alguns imaginam, você pegar uma área, colocar um arame em volta e acabou, esquece ali. Não é assim. Você não pode, por exemplo, ter áreas muito pequenas, muito isoladas, porque senão não serve para absolutamente nada. Você precisa sim ter comunidades, não adianta você pensar, não, e se a gente pegasse todas as sementes, colocasse num vasinho, guardasse no fundo do quintal? Não daria a mesma coisa? Não. Né? Várias espécies só conseguem sobreviver bem plenamente quando estão dentro de uma comunidade, quando tem seus polinizadores, quando tem os animais que vão comer e espalhar suas sementes assim por diante. Além disso, falando de plantas, imagine de animais que precisam percorrer grandes distâncias para
poder acasalar, para poder migrar, para poder ter certos alimentos específicos, assim por diante. Então, não é uma coisa tão simples como se imagina e precisa de políticas nacionais e internacionais, sim, porque certos efeitos, certas políticas que são feitas, por exemplo, lá na Europa têm efeito aqui e vice-versa. Então, não é uma discussão simples, não é uma discussão casual. E lembrando também, só para terminar, que muitas das coisas que são faladas hoje em dia são muito falaciosas, como por exemplo, como eu falei do Ricardo Salles, né? Uma coisa que ele esquece, né? Omite no caso, é que na verdade quem cuida do saneamento básico, coisa assim, é a prefeitura, não é o governo federal. Ok? É claro que o governo federal ajuda, porque os municípios não têm dinheiro no Brasil, mas isso não é uma obrigação deles. Então, na verdade, se funcionasse nossa questão tributária e política, era para os municípios estarem cuidando disso, e o governo federal teria tempo e dinheiro para cuidar de questões muito mais complexas e maiores, como questões climáticas. Que eu também, claro, vou fazer um vídeo sobre isso. Mas aí entra justamente a questão política. Por que não está dando certo? O que devia ser feito? E é para isso que eu fiz esse canal. Justamente para discutir como a ciência política está envolvida nessa questão ambiental e vice-versa. Como que o conhecimento ambiental é importante para fazermos boas políticas públicas e assim por diante. Ok? Então, se você gostou, se não se inscreveu, se inscreva no canal, curta nossa página no Facebook e compartilhe com os amigos. Ok? Críticas, sugestões são bem-vindas, coloque nos comentários, respondo a todos. Ok? Então é isso. Obrigado. Falou.